Essa é uma dúvida muito frequente, né? Principalmente entre iniciantes, né? Pessoas que têm alguma dúvida geral, assim, um sentimento geral de dúvida em relação à meditação e ou que têm até receio, né, de se envolver com a meditação, achando que aquilo pode trazer algum mal, pode, enfim, contrariar crenças, né, que a pessoa acumulou ao longo da vida. Muita gente pergunta, então, né, se a meditação é para todo mundo. Se a meditação realmente pode ser praticada por qualquer pessoa. E a resposta é sim. A meditação é sim para qualquer pessoa. A princípio, não existe nenhuma restrição para que qualquer pessoa possa meditar. Claro que toda regra tem exceção. E quando a gente fala que meditação é para todo mundo, essa colocação também tem exceções. Vamos entender quais são essas exceções e por que elas são exceções aí a essa colocação. Então, embora qualquer pessoa possa meditar, eu recomendo muita cautela quando se direciona a prática da meditação para crianças, por exemplo. Vocês vão encontrar com muita frequência, né, grupos, né, aulas de meditação direcionadas para crianças, grupos de meditação voltados para crianças, cursos de meditação para crianças, cursos de formação de professores especializados em meditação para crianças, porque isso implica uma metodologia específica, uma didática específica, uma didática que um pouco mais estimulante, uma coisa mais lúdica talvez, mais colorida. Mas eu recomendo muita cautela, tanto para quem pretende ensinar meditação para crianças, como para pais que eventualmente tenham interesse em expor seus filhos e filhas à prática da meditação. E eu digo isso por motivos bastante simples. A meditação é um mergulho num universo interior bastante particular que para muitas pessoas pode ser bastante desafiador, para dizer o mínimo. Pessoas que não estão habituadas a perceber esse universo interior, essa paisagem interior, quando começam a praticar meditação, elas podem às vezes se assustar, se impressionar, podem não gostar daquilo que elas encontram. E se trata de uma criança e não de uma pessoa adulta, madura, que já atingiu uma certa maturidade intelectual, as coisas podem ficar um pouco mais complicadas, porque dependendo da criança, ela não tem o preparo para entender o que ela vai ver. Então pode ser muito difícil conduzir a prática da meditação para crianças. Isso pode trazer riscos, principalmente para a própria criança que está ali realizando a prática. Eu recomendo muita cautela, muito domínio do que está sendo feito e muita preparação. Existem práticas preparatórias para a meditação que provavelmente vão ser suficientes para desenvolver um trabalho de, entre aspas, meditação para crianças, sem entrar na meditação propriamente dita, que, como eu disse, exporia a criança a certos riscos. Eu, pessoalmente, não recomendo meditação para crianças. Você quer que a sua criança, que o seu filho, sua filha, aprenda algo em relação à quietude mental, você pode ensiná-la práticas de relaxamento corporal, práticas de consciência corporal, práticas respiratórias, práticas até de relaxamento mental em alguns momentos, mas sem entrar na prática da meditação. Essa é a minha recomendação. A meditação também não é para quem tem problemas mentais. Então, quem tem problemas do tipo TDAH,
ansiedade, depressão, dependendo do grau desses males, a prática da meditação pode não ser o melhor caminho. Assim como no caso da prática da meditação para crianças, quem sofre de algum mal psíquico, isso logicamente envolve um diagnóstico, envolve uma avaliação por um psicólogo, por um psiquiatra. Quem sofre de algum grau de algum desses males precisa passar por uma avaliação profissional e, dependendo do diagnóstico que for feito, se expor a práticas meditativas, mas sem entrar na meditação. Novamente, praticando exercícios preparatórios. Por exemplo, quem sofre de ansiedade se beneficia muito com práticas respiratórias, com exercícios respiratórios. Isso não é a meditação, isso são exercícios que preparam para a meditação e que podem contribuir muito para atenuar níveis de ansiedade. Mesma coisa quem sofre de depressão. Quem sofre de depressão, dependendo do grau da depressão, logicamente, como eu disse, isso passa por um diagnóstico profissional. Dependendo do nível da depressão, a meditação não é o melhor caminho. Mas algumas práticas de preparação para a meditação podem ser muito úteis para atenuar estados depressivos. Então, por exemplo, prática de exercícios físicos com uma certa intensidade tem se mostrado muito úteis para lidar com certos níveis de depressão. Por outro lado, uma prática tradicional de meditação em que você se senta, fecha os olhos e vai meditar e ficar em silêncio, tem se mostrado muito ruim para quem sofre de depressão. Ou seja, não é definitivamente o melhor começo. A melhor forma de você começar um tratamento alternativo à depressão. Então, não considero que a meditação é para essas pessoas. Para quem sofre de ansiedade, para quem sofre de depressão, TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, também a meditação provavelmente não vai ser o melhor caminho para começar um tratamento, para começar uma mudança nesse estado. Provavelmente outros tipos de atividades que podem ser preparatórias para a meditação vão ser mais úteis, vão ser mais benéficas. Então, não recomendo a prática da meditação para quem sofre de algum transtorno psíquico. Uma vez que a pessoa tenha se libertado desses transtornos, mesmo que não tenha se curado completamente, mas a pessoa já desenvolveu um nível razoável de consciência em relação a esses males e às vezes ao ponto de não precisar de um acompanhamento profissional regular, ao ponto de não depender de medicamentos, aí talvez possa se iniciar um trabalho voltado para a meditação. Mas sempre com cautela, com conhecimento de qual é a situação real dessa pessoa. É por isso que eu costumo dizer, quando me perguntam sobre isso, se meditação é para todos, eu costumo responder que sim, mas existem exceções. E é importante você saber quais são essas exceções, para daí você conseguir realmente se envolver com a meditação de uma forma segura, saudável e consistente. Porque o pior que pode acontecer é você achar que a meditação é um recurso universalmente válido, ignorar as suas particularidades e começar a se dedicar à meditação sem ter noção dos obstáculos que você mesmo vai proporcionar para a sua prática. Então, se você conhece as exceções, você vai saber até que ponto você mesmo não se enquadra em algumas dessas exceções.
seja qual grau for, né? Porque às vezes você pode não ser uma pessoa clinicamente diagnosticada como ansiosa, mas você tem um certo nível de ansiedade que dificulta a sua prática de meditação, embora não impossibilite. Mas aí, por dificultar a sua prática de meditação, você insiste em se envolver com a prática da meditação da forma direta, né, sem grandes preparações, sem grandes auto-observações em relação a essa ansiedade, e aí os obstáculos podem falar um pouco mais alto. E aí você se desanima e acaba desistindo da meditação. Por quê? Porque você não entrou no processo de uma forma que considere e que respeite essas suas particularidades. Então é muito importante que você identifique essas particularidades em função do que eu expliquei aqui, em função de coisas que você pode estudar e pesquisar. Lembrando que a meditação ela foi criada realmente para todos, para qualquer pessoa, mas que existem pessoas que têm particularidades importantes que podem criar obstáculos importantes para a meditação. O importante é saber quais são essas particularidades, quais são esses obstáculos e equilibrar isso, principalmente para quem está começando a praticar agora, principalmente para quem está chegando agora na meditação. Uma vez feito isso, aí sim, a meditação é para todo mundo.